Lá enchendo, as pessoas entrando. Uau, então, a gente abre a sala sempre um pouquinho antes, para a gente se ver, né, fazer um oba-oba aqui, e daqui a pouquinho o Sami vai entrar, e aí a gente vai desligar o microfone de todo mundo enquanto ele fala. Se alguém quiser falar alguma coisinha, se manifesta, ou quando ele acabar de falar, a gente abre para pergunta, se quiserem colocar no chat, ou levantem as mãos e a gente segue uma ordem aqui para vocês perguntarem. Ó, o Sami está entrando agora. O Sami está entrando. Oi, Silvia. Boa tarde. Boa tarde, Olá, tudo bem? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou do fundo de bolsas. Legal. Você desceu desse Sami, bem-vindo. Ainda não está ouvindo. Vou tirar o vídeo que fica melhor o sinal aqui, que está muito lenta a minha internet hoje. Mas eu vou ficar aqui ouvindo. Sami, tudo bom? Bem-vindo. Agora estamos te vendo. Eu acho que a gente pode até começar, né, Jorge? Já são 4 horas, o pessoal vai entrando e vai acompanhando, né? O Sami ainda não está com som. Eu estou com som? Tá sim. Eu não estou ouvindo. Sami, está ouvindo a gente? Só um pouquinho baixo, Sami. Você pode escrever. Enquanto você se ajeita, a gente vai te explicando o que é isso, tá? Essa é a nossa sala de estar, é uma criação da Diretoria de Estratégia de Inovação da Hebraica. Steph, só um pouquinho. Vou fazer o seguinte. Steph, só um minutinho. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar o microfone de todo mundo. Aí a Steph, ela apresenta e a gente vai indo. E depois, vamos passar para o Sami. E deixa eu baixar aqui. E quem quiser falar depois do Sami, contar pra gente, levanta a mão, aquele velho esquema que todo mundo já conhece. Mas a Steph conta como é que funciona para quem não veio ainda. Isso, então, um pouquinho para o Sami, né? E para o pessoal que está chegando que nunca veio. A Sala de Estar é um projeto da Diretoria de Estratégia e Inovação da Hebraica, que hoje eu estou diretora, e o grupo é formado por 6 pessoas, o Jorge, que está falando, o Rui, que é seu amigo, né? A Silvinha, que está aqui, o Mussi, e a outra pessoa que não está é a Joana. E, então, isso é um teste que a gente começou a fazer e a gente acabou aproveitando o convite, que a gente sempre falou de hebraica à distância, já tem uns 2 anos. Então, e a gente está testando, convidando gente, está sendo bem bacana, está sendo um sucesso, né? Depois a gente vê o pessoal falando para a gente como é isso, e é uma forma da gente reunir, ter um papo leve, sem estar saindo um pouco da situação que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está muito contente de ter você aqui, Sami, eu sou sua fã, super fã. E a gente vai te dar a palavra, porque a gente sabe que você tem horário, tá? Bem, eu estou aqui com um fã aqui da Hebraica, que ele quer participar, porque ele nunca pode participar quando eu faço live, e hoje ele vai participar, né? Qual é o seu nome? Super bem-vindo nessa. Nessa pode. Você já sabe, né? Ele está vendo minha tia, que é a tia Lica e o tio Hélio estão aí. Você quer falar com a tia Lica? Estou te ouvindo. Fala oi para ela. Mas o dela... Está todo mundo te ouvindo. Todas as pessoas estão te ouvindo, Luca. Posso começar, então? Pode sim. Não vai falar. Muito bem. Então, legal. Primeiro, agradeço aí o clube pelo convite. Eu agradeço aí o Rui e a Silvia, em particular, que fizeram com que isso fosse viável, possível. Eu tive aí alguns contratempos, mas já foram resolvidos. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu preparei para falar alguns poucos minutos e depois abrir para o espaço, para quem quiser perguntar alguma coisa. Uma das áreas da economia que eu estudo e que se estuda é a economia comportamental. Eu chamo muito, numa tradução livre, de psiconomia, que é a mistura de psicologia com economia. Até pouco tempo atrás, estou falando de 3, 4 décadas, os economistas eles tinham como base o que a gente chama de homo econômicos, né? Que é o ser humano racional, que sempre faz
as melhores escolhas. Mas essa área da economia se desenvolveu muito, tem 4 prêmios Nobel nisso, e a maioria judeus, e o que se tem hoje é que as pessoas não são tão racionais quanto se achava antigamente e quanto elas se acham racionais. Então, eu vou falar 2 exemplos disso, depois eu abro para a pergunta. Tem uma com 2 pessoas, é o Rui e a esposa dele, 2 pessoas. Que estão na Lua, Só que agora eu tenho que falar isso. O que acontece? Na Lua? Na Lua, mas é de mentira a Lua. Depois eu te explico. O que acontece? Uma das coisas que se fala é no paradoxo da escolha, né? Então, acho que isso vale em vários campos da nossa vida. Que, em tese, quanto mais opções você tem, melhor. Então, se eu tiver 3 opções, eu estou mais infeliz do que se eu tivesse 10 opções, sendo que as 3 primeiras fossem coincidentes. Mas isso não é necessariamente verdade. Então, a pesquisa básica disso aconteceu em 2001, foi feita nos Estados Unidos com geleias. E aí, ela, na primeira versão, né, eram 2 grupos, no primeiro grupo era disponibilizado 6 sabores de geleias e as pessoas poderiam experimentar 1, 2 ou até os 6 no supermercado e eventualmente comprar. O nível de conversão, que a gente chama taxa de conversão de vendas, que é entre as pessoas que experimentam e compram, foi mais ou menos de 33%, 1 a cada 3 pessoas. Depois, foi feita a mesma coisa com 24 sabores de geleias. Então, tinham 6 sabores iniciais, mais outros... Espera aí, Luquinha, vai lá com a vovó, vai. Vai lá, muito bem. Vovó, leva ele que ele tá bom. Depois 24 sabores de geleia. Os 6 primeiros e depois mais 18. E aí, a conversão de vendas, que era de 1/3, acabou indo para 3%. Então, ele está falando aí de 33% caindo para 3%. Aí começou a se estudar o quanto o número de escolhas, o número de opções atrapalha a nossa vida. E aí começaram a fazer isso em várias coisas, né? Já fizeram em prêmios, em cardápios de restaurantes. Por exemplo, num restaurante, se você pegar praticamente todos os restaurantes premiados aqui de São Paulo, de qualquer outra cidade, dificilmente ele tem mais que uma página de opções de pratos principais. Então, aquela ideia que a gente tinha antigamente, pelo menos eu lembro das cantinas, em que você tinha várias opções, ela não é tão boa. As pessoas, quando você tem muitas opções, acontece 2 coisas. A primeira coisa é que você demora muito mais para escolher. Mas a segunda coisa é que, mesmo escolhendo, você tende a se arrepender. Então, se eu perguntasse para vocês, quando acabar a pandemia, que país vocês querem viajar? Se eu der 3 opções, sei lá, Brasil, dentro do Brasil, Estados Unidos ou Inglaterra, vocês saberiam responder rapidamente. Mas se eu falar Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Nova Zelândia, Japão, provavelmente você ia demorar e você ia se arrepender. Então, acho que isso é aplicado aí em vários âmbitos da nossa vida, tanto na questão quando você oferece algum produto ou serviço, o número mágico, mais ou menos, é 5, mais de 5 opções as pessoas não conseguem processar, e também na vida pessoal, né? Às vezes você fica com muitas escolhas de carreira, fica com muitas opções de investimento e acaba, às vezes, demorando tanto e se arrependendo. Então, isso chama paradoxo da escolha, é um dos princípios básicos da economia comportamental. E aí tem vários estudos disso, né? Eu fiz uma consultoria já faz um tempo para
para uma montadora de carros aqui no Brasil, e ela estava com um problema que ela não estava vendendo muito carro. Crise, enfim, mas ela estava perdendo o mercado. E o principal problema dela era justamente isso. Ela dava muitas opções para os... Era um carro na faixa de 100 e poucos mil, na época, hoje acho que é um pouco mais caro, e ele tinha muitas opções nessa faixa, esse carro, inclusive da própria montadora. E aí as pessoas ficam com o que a gente chama a paralisia do arrependimento. Então, a pessoa fica paralisada e não consegue escolher. Até tem um estudo agora recente de um economista lá na London Business School, que é uma escola importante em business, e que ele tem feito estudos sobre depressão em celebridades. Então, atores, atrizes, jogadores de futebol, cantores, cantoras, atletas em si. E aí o índice de depressão é maior em celebridades. E aí uma das razões é o excesso de relacionamentos, né? A pessoa tem muitos parceiros, muitos casamentos, muitos relacionamentos, e um dos motivos que, pelo menos, que ele aponta, ou como principal motivo, é justamente o excesso de opções que a pessoa tem. Então, ela tem tantas opções para namorar, para casar, para fazer alguma coisa, que ela acaba estando infeliz e não conseguindo escolher. Então, eu acho que isso é um ponto importante e vale também, como eu disse, para investimentos. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa recente também que mostra que as pessoas, na hora de escolher aposentadoria, lá você tem muitos tipos de aposentadoria, ela demora mais ou menos 5 anos para escolher o plano de aposentadoria. Só que a ironia é que nesses 5 anos, e aí são planos que a empresa tem alguma contrapartida, ela mesmo se tivesse escolhido o pior plano, estaria melhor do que o cara escolheu o melhor. Então, esse tempo aí que demora. Então, esse é o primeiro assunto que eu queria falar para vocês, o primeiro exemplo disso. E o segundo exemplo é um estudo que eu cheguei a conduzir no Brasil, mas o estudo original é do Dan Ariely, que é um economista judeu, israelense, e que radicado nos Estados Unidos e estuda isso. Ele talvez não seja o mais importante em produção científica, mas ele é o mais famoso porque ele escreve livros de fácil entendimento e para público geral. Então, basicamente, ele colocou um grupo com duas possibilidades de promoção. Então, para o primeiro grupo, tinha um chocolate Lindt, que custava, aqui no Brasil, custava na época R$10. Aquele Lindt vermelho, o tablete, hoje custa 25 esse mesmo chocolate. Mas na época que eu conduzi o estudo, faz uns 10 anos, eram R$10. E tinha também, quando eu conduzi no Brasil, o sonho de valsa, que custava R$1. Hoje o sonho de valsa, no mesmo lugar que o Lindt custa R$25, ele custa R$1,50, só para curiosidade. Aí, as pessoas tinham a seguinte opção no primeiro grupo. No primeiro grupo, a opção era: o que você prefere? Comprar o Lindt de R$10 por R$1 ou comprar o sonho de valsa de R$1 por 10 centavos? A regra era: as pessoas podiam ou não comprar nenhum, ou comprar um Lindt e nenhum sonho de valsa, ou comprar um sonho de valsa e nenhum Lindt. Então, era limitado a um chocolate por pessoa. Eu fiz aí com vários alunos lá na FGV, onde eu dou aula há mais de 15 anos, e a maioria desse grupo optou por comprar o Lindt. Então, 70% a 80% preferiu comprar o Lindt. Eu não tenho nenhum julgamento de valor nisso, porque eu não sei se a pessoa gosta de chocolate, se a pessoa não gosta, se ela prefere o sonho de valsa. O Lindt não é uma questão estritamente financeira. Muito bem. Aí no grupo 2, o que eu fiz? No grupo 2, o Lindt não era mais vendido por R$1 na promoção, ele custava 90 centavos. E o sonho de valsa não era mais a 10 centavos, ele era gratuito. Então agora as pessoas tinham só duas opções. Ou pegava o sonho de valsa gratuitamente, limitado a um por pessoa,
ou pagava 90 centavos e ganhava o Lindt. O que aconteceu? As proporções se inverteram. Mais gente comprou o sonho de valsa, ou melhor, pegou o sonho de valsa do que o Lindt. Existe uma quebra de racionalidade nisso, porque se a pessoa prefere o Lindt, é melhor ela economizar. E antes eu estava falando, o que você prefere? R$9 de desconto ou 90 centavos? E ela fala, eu prefiro os R$9 porque eu prefiro o Lindt, agora é 9,10 contra R$1. Então, deveria manter a proporção do Lindt. E não o que aconteceu? Basicamente, isso se chama efeito grátis ou custo zero, que o nosso cérebro, quando tem alguma coisa grátis, ele para de raciocinar e fala assim, se é grátis, eu não tenho como perder nada. Isso não é verdade. Por exemplo, nesse estudo, ao optar por negócio grátis, que custava R$1, o cara acabou deixando na mesa, dado que ele prefere, uma opção de R$9,10. Ainda que todos não prefiram, uma grande parte fez isso. Você vê isso muito na internet, né? O frete grátis, no supermercados também, se você tem as panelas, o jogo de panelas, e é interessante como as pessoas mudam o seu comportamento de consumo quando algo grátis envolve. É como o nosso cérebro ficasse enganado disso. Eu até brinco que eu vou em muito evento, né? Agora não, obviamente, mas eu faço muitas palestras, muitas mesmo, e muitos eventos, e feiras, e coisas do tipo. E tem muita... E sempre que tem jantar, normalmente tem o uísque, e as bebidas são grátis, uísque, vinho, não sei o que lá. E o brasileiro, independentemente da classe social, independentemente da idade, o uísque dificilmente é a bebida predileta. Você tem cerveja, você tem cachaça, até vodka e vinho tem preferências. Então, o uísque não é líder em nenhuma. Mas quando tem uísque grátis, as pessoas mudam a preferência de consumo. Eu não sei se vocês já organizaram um bar mitzvah, um bat mitzvah, um casamento, você pode ver que as pessoas tomam muito mais uísque do que tomariam disso. Então, às vezes eu brinco que deveriam cobrar R$2 a dose de uísque, o resto tudo grátis, que evitaria esse consumo excessivo que às vezes acaba incorrendo em alguns problemas. Mas, de qualquer forma, o que eu queria, antes de abrir para o espaço de perguntas, e aí, da forma que vocês quiserem conduzir, eu queria falar um pouco disso, né? A gente supõe que o ser humano é racional, mas as principais decisões da vida não são, né? Então, com quem casar, se vai casar ou não, ter filho ou não, ou até mesmo onde trabalhar, é uma decisão um pouco racional. E agora a economia está tentando dar instrumentos para a psiquiatria, para a psicologia, para as pessoas tomarem aí melhores decisões. É praticamente impossível o ser humano ser totalmente racional, até acho que do ponto de vista médico seria uma patologia, ou sei lá, um sociopata, não sei qual que é o nome, mas eu acho que em grandes decisões talvez valha pensar nessas abordagens que são relativamente recentes na teoria, muito pouco aplicadas no Brasil. No Rio tem um grupo lá que ajuda nas políticas públicas. Na Inglaterra tem um grupo muito forte, inclusive com Richard Taylor, que é ganhou o prêmio Nobel faz 2 anos, e a gente está vendo isso crescer muito. Mas agora falando da pandemia, antes de voltar à palavra, uma das coisas que também tem muito de racionalidade é o que a gente chama efeito miopia. O ser humano tende a dar mais peso, e aí mais peso do que deveria para o passado recente. Então, quando eu vejo duas notícias ruins, futebol acho que é um bom exemplo, né? Quando um time ganha 3 vezes, todos os torcedores ficam felizes, os torcedores acham que vai ser campeão, o Brasil ganha 3 vezes os jogos da Copa, todo mundo acha que vai ganhar a Copa facilmente, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando perde 3 vezes, já pedem troca de técnico, falam que o futebol acabou no Brasil. Então, eu acho que isso vale a pena a gente olhar durante a pandemia, porque a gente vem de um país com muitas notícias ruins.
ruins de vários aspectos, né? Pré-pandemia, né? A gente teve aí, num passado recente, o impeachment da Dilma, depois o Temer também teve uma tentativa de impeachment, aí agora o Bolsonaro também com algumas brigas políticas na mídia, e emendando isso nessa pandemia, que obviamente deixa a gente muito triste, pessoas morrendo, gente perdendo emprego, mas talvez a gente esteja muito enviesado pelo passado recente ser ruim, talvez a gente esteja dando mais peso do que deveria a esse passado. Então, volto aí para o Rui, para ele poder seguir aí, e eu acho que eu cumpri o tempo. Eu vou assumir, muito embora normalmente quem tem assumido é a Steph, mas hoje, como eu sou teu amigo, eu joga sinuca. Eu vou ser obrigado a assumir, muito embora não a contragosto, mas é um prazer enorme. Sami, eu tenho uma pergunta, mas é muito técnica. Pode mas falar. Eu, antes disso, eu queria saber quem é você. Onde é que você estudou? Como é que você se desenvolveu para ficar tão famoso? Você tem uma bola de cristal para mostrar para a gente? Eu, com 70 anos, ainda tenho futuro? Eu posso ser um artista global? Será que eu sou bonito? Fala você. Acho que sim, Rui. Não, assim, eu fiz colégio judaico, eu tenho muitas restrições nos colégios judaicos. Eu estava vendo a Cima, que foi me deu aula, Cima, um beijão para ela. Qual canal você vai ter? De matemática. E aí, muito perdido no colegial, cheguei a fazer FAAP e um curso muito fraco. E aí, depois que eu me formei na graduação, eu resolvi começar a estudar de verdade. Então, o primeiro lugar que eu fui, talvez a Cima conheça, que é o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro, um lugar muito pequeno, mas é de excelência em matemática. Depois, eu fui para a FGV, onde eu fiz doutorado. Depois, eu fui para a Espanha fazer PhD, e depois eu emendei em Harvard um pós-PhD e escrevi alguns casos por lá. Então, basicamente, essa é a minha formação. E depois de velho também eu tenho 41 anos, eu formei há 2 anos em faculdade de música, que eu sempre toquei piano de forma amadora, e eu me formei disso. E aí você, Rui, eu sei que você também fez doutorado fora, PhD fora, você sabe que a vida de um pesquisador é muito difícil, né? Porque você estuda muito, você pesquisa, e várias coisas que você pesquisa têm pouca relevância. Então, logo que eu entrei no concurso da FGV, eu resolvi começar a produzir coisas para a grande mídia. Então, eu comecei no UOL, eu tinha uma coluna no UOL, e acho que em 2 meses a Folha me chamou para ser colunista, a revista Exame, tinha um portal chamado exame.com, ainda existe, em que eu comecei a fazer isso, e depois desse portal eu fui para a revista Você S.A., isso tudo de forma conjunta, né? E aí eu cheguei a fazer como entrevistado Maria Gabriela, tinha feito Jô Soares, tinha feito os principais talk shows da televisão, e aí começaram a surgir alguns convites para contrato. Eu tive convite do SBT na época, isso da primeira vez, né, em TV, da Band, que estava o Joelmir Betting estava vivo na época, mas ele já estava muito enfermo, então queria um substituto, mas eu acabei indo para a Globo News porque um aluno meu, que hoje é meu sócio, que é o Doni, ele era meu aluno de mestrado e ele tinha um projeto para fazer o Conta Corrente. Aí eu fiquei na Globo 7 anos, cheguei a apresentar o Conta Corrente, fazia Jornal da Globo, fazia SPTV, fazia Globo Esporte, algumas coisas de estatística com os dados. Vamos. E também, e aí, no final do ano passado, a Globo mudou as políticas dela e não queria mais que eu fizesse consultorias e palestras e várias atividades que eu faço, e no meu entendimento são importantes. Então, eu resolvi cumprir o contrato com a Globo também cumpriu, e aí eu fui recentemente para a Jovem Pan, e depois de uma negociação com várias, e hoje eu também
sou executivo da Isinvest, que é uma corretora de valores. Eu tenho um canal lá que é o Invest News, com o próprio Doni, que também saiu da Globo. Eu não estou ouvindo. É que alguém entrou, eu não estou aqui com facilidade para cortar outras chamadas. Eu vou cortando um pouco. Vou desativar o som de alguém, né? Pode falar, né, por favor. Dá para ouvir? Eu estou te ouvindo, Rui. Pode seguir. Legal. Gente, eu acho que eu tenho várias perguntas, mas não tem sentido eu ficar fazendo essas perguntas. Então, vamos abrir. Quem quiser fazer perguntas para o Sami, acho que muita gente quer, por favor, quais são os primeiros? A Flávia tem uma pergunta, ela já mandou aqui no chat. Pode falar. Sami, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você estava falando da cabeça do ser humano quando o assunto é coisa de graça. A gente sabe que não existe almoço de graça. O que eu queria perguntar é sobre rachar conta de água, rachar conta de um restaurante. Por exemplo, o ser humano, quando vai comer sozinho, ele pede as coisas que ele está acostumado. Agora, quando ele vai em grupo, ele fala assim, mas a gente vai rachar, então eu vou pedir camarão, vou pedir o uísque mais caro. Então, como é que funciona também a cabeça do ser humano nessa situação? Então, tem um jogo em economia que chama jogo do bem comum e implica basicamente um negócio que chama a tragédia dos comuns, que basicamente é o seguinte, o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, eu, por exemplo, eu moro sozinho num apartamento de 180 metros. E no meu prédio tem vários apartamentos desse tamanho, com 5, 4, 6 pessoas. Então, uma da possibilidade que teria era a conta de água que é dividida igualmente, eu falar, bom, eu não vou ficar economizando água porque a conta é dividida. Isso acontece em alguns prédios aqui em São Paulo, eles mudaram da conta coletiva para a conta individual e o consumo geral mudou. Mas isso acontece em qualquer ambiente, né? Então, a primeira ideia disso era a seguinte: você tinha um pasto lá, os boizinhos no pasto, e você tem um número ótimo de bois por pasto. Então, o pasto era de todo mundo, né? Você tinha uma comunidade muito pequena, essa história é real, e no pasto cada pessoa punha o máximo de bois que podia. Só que esse máximo de bois não é o melhor para o pasto. Mas você fala assim, um a mais é melhor para mim e a sociedade paga. Então, isso acaba sendo que todo mundo faz isso, fica pior para todo mundo. Se você quiser depois jogar no Google, o nome disso é Tragédia dos Comuns. E o jogo, que é uma simulação, chama Jogo do Bem Público, em que, basicamente, você tem quando você não tem essa percepção que vai voltar para você imediatamente, ou deixa que os outros fazem, você tem um perfil mais egoísta e as pessoas tendem a ter isso. Então, os equilíbrios não acontecem. Então, por isso até se fala hoje em economia, se fala muito em problemas de serviços gratuitos. Então, tem alguns países que deixam ônibus gratuito, deixa algumas coisas gratuitas. Claro, que é um gratuito entre aspas, porque a sociedade está pagando. Mas aí o que você vê é um mau uso. Assim, a pessoa usa mais do que precisa para isso. Por exemplo, companhia aérea. Companhia aérea, você teve agora a liberação Algumas companhias começaram a cobrar peso. E muita gente achou ruim, mas isso é bom, na verdade. Porque quando não cobra peso, não é que não cobra, você não cobra o preço extra, mas está todo mundo usando. E eu não sei se você sabe, Flávia, a principal gasto de um avião, né, de Rio-São Paulo, é o peso. Quanto mais pesa, mais gasta de combustível. Então, muita gente acaba viajando com muito mais malas ou peso do que precisa. E aí, fica mais caro para todo mundo. Ou se não, eu que viajo com pouco peso, estou pagando pelo cara que viaja mais. Então, quando você faz esse controle em vários países que tiveram essa mudança, o preço das passagens cai, porque você tende a ser mais cuidadoso quando você é cobrado diretamente pelo aquilo que você usa.
Já que fez uma pergunta... Sam, você quer falar, Rui? Quer que eu leia aqui? Você fala, Silvia. Sami, o Jack está aqui, ele mora lá em Portugal, ele está perguntando assim, ele está falando assim, o neuromarketing não veio retirar totalmente a ideia da racionalidade na economia? O neuromarketing, na verdade, assim, marketing é uma sub-área da microeconomia, né? Quando a gente, por exemplo, não existe prêmio Nobel em marketing, não existe a própria teoria de finanças, na verdade, a gente está falando de escolhas do consumidor. O neuromarketing estuda várias coisas, são bem avançados, tem uns livros muito bons de um cara que eu gosto muito, que é o Martin Lindstorm, que ele tem um que chama Brainwashed, ele tem um que chama Small Data, ele tem vários livros muito legais, ele é um dinamarquês, se eu não me engano, e ele trabalha com isso. A grande questão é medir isso, né? No Brasil, tem poucas empresas que têm instrumentos para medir, então, sei lá, como o cheiro afeta as vendas, como as cores afetam isso, porque é muito fácil de falar, mas na hora que você quer provar que se eu coloco um negócio amarelo, vende melhor do que um negócio vermelho, quando você coloca um cheiro X, é melhor, é mais difícil. Então, é uma área ainda em pleno desenvolvimento. Mas aí está mais falando do inconsciente do que a irracionalidade. A economia comportamental estuda vários efeitos em que a gente não toma decisões ótimas, como eu citei 2, mas podia citar vários. São outras linhas, mas sem dúvida se conversam. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? O Rubens tem uma pergunta aqui, o Rubens. Você quer fazer, Rubens, ou quer que eu leia? Silvia. Posso ler? Pode, por favor. Vamos lá. Pergunta do Rubens, Sami. Sami, sou o pai do Leonardo Gerstein, que estudou com você no Pérez. Como a nossa cabeça de quase 70 anos pode selecionar e filtrar os tipos de investimentos para facilitar as escolhas e usar da psicoeconomia? Fomos treinados, acredito, em pensar sempre em muitas opções. Eu acho que você pode fazer por categorias. Assim. Então, primeira coisa, falando de investimento, eu quero ações, eu quero moedas, eu quero renda fixa, eu quero fundo imobiliário. E aí, dentro dessa, você pegar umas 3. Porque se eu te der hoje, você entra, por exemplo, na Isinvest, que eu faço parte, tem 300 opções de investimento. Você não vai conseguir fazer as 300. E, em geral, eu não sei qual é a profissão ou se ele está aposentado, do Rubens, mas, em geral, assim, o médico vai ganhar dinheiro com medicina, o engenheiro com engenharia, assim vai. E o mercado financeiro deve ser olhado com o intuito de proteger o patrimônio que você ganhou nas outras áreas. Eu acho estranho quando eu vejo um médico querendo ganhar mais na bolsa, por exemplo, do que no que ele trabalhou a vida inteira. Então, a minha dica é isso e simplifique. Agora, é claro que quase tudo você tem risco e retorno, né? Então, só que o contrário não é válido. Para ganhar mais, você vai precisar correr risco, mas nem tudo que tem risco quer dizer que você vai ganhar mais. E eu acho que o grande problema, e até essa corretora que eu faço parte, a gente não tem a posição de assessor de investimento que tem nos concorrentes, que também nos bancos é a coisa que o gerente de banco, porque eu não acredito que esse modelo seja um modelo benéfico, porque você tem um conflito de interesse enorme entre o que o cara fala que é melhor para você, já dá o que ele ganha a comissão. Então, eu acredito que é melhor se a pessoa se estudar um pouco, e aí eu estou falando de pouco tempo, ela consegue tomar decisões melhores do que as feitas por um gerente, indicadas por um gerente ou um assessor de investimento. Eu sou muito cético a questões de conflito de interesse. Sami, você lembra de mim? Agora eu lembrei de você, e se parece muito com o Leonardo, então também me lembrei. Eu fui gerente de projeto em várias multinacionais, desde portuguesa, austríaca, alemã, menos japonesa, brasileira, etc. Durante 45 anos. Hoje eu trabalho na Cirela,
me ocupo tal, e estudo algumas coisas extra, mas o difícil que eu acho é você se categorizar. Você ter... Eu entendi o que você falou de vamos escolher uma categoria, mas como que a gente... Eu acho que a gente foi treinado muito, o engenheiro muito racionalmente, né? Muito matematicamente também, mas se categorizar para o investimento é complicado. Deu para entender o que eu falei? Deu. Eu acho que são passos, né? O primeiro passo é você começar na renda fixa, que é a coisa mais simples que tem no sentido de segurança, né? Você tem títulos do governo, e aí não tem muito o que escolher, assim, são relativamente fáceis. Aí você tem CDBs de banco, começa comparando. Acho que você tem uma reserva de emergência que está com risco baixo. Feito isso, talvez o segundo passo seja, eu iria para moedas, no caso de você ter a pretensão ou a aspiração de morar fora, né? Porque nessa pandemia a gente viu o quão problemático é morar num país de moeda fraca, né? De repente, o dólar disparou, você converteu o patrimônio em dólar, você perdeu muito. Se tiver uma aspiração, acho que vale a pena ter uma... Você quer morar em Portugal, vale a pena investir em euros. Você quer morar nos Estados Unidos, em dólar, assim vai. E aí eu acho que fundos imobiliários é um meio termo, e aí talvez por trabalhar em construtora você consiga distinguir bons fundos de fundos não tão bons. E por último, acho que o mercado de ações. Mas, assim, para alguém que já está acima dos 60, o mercado de ações tem que ser olhado com muita cautela, né? Porque ele tem muito risco. Então, eu acho que é um percentual pequeno do patrimônio que deve ser alocado. A última parte. Quando eu tinha uns 40 anos, falavam que a gente tinha que sempre diversificar. É válido isso hoje? Diversificar é que as pessoas não entendem muito a questão de diversificação. Eu acho assim, você está no mercado de ações, vale diversificar. Não vai comprar uma ação única, porque tem um risco enorme. E ao diversificar, você tem ganhos fáceis. Agora, diversificar, eu estou em renda fixa. Eu tenho lá no Bradesco, no Itaú, um CDB, que é a coisa mais simples que tem. Aí eu falo, eu quero diminuir risco, vou comprar ações. Não, você está aumentando o risco para fazer isso. Então, acho que diversificar é só quando você já está assumindo algum tipo de risco. Muita gente é conservador toda a vida e essa diversificação indo para ações ou para outros ativos vai aumentar o risco. Até porque esses ativos que as pessoas estão, muitas vezes, são ativos de mínimo risco. Muito obrigado, hein? Abraço. Oi, Sami, Olívio Guedes, tudo bem? Oi, Olívio, tudo bem? Tá bom. Sami, é uma pergunta, acho que meio capciosa, mas vamos lá. Mas você é bastante inteligente, eu gostaria de ouvir mesmo a tua opinião. Né? O Rui, para de rir aí. Entre mercado de ações e mercado de arte, o que você vê como menos perigoso? Arte é mais perigoso. Por quê? Você tem um problema grande em arte, que é a liquidez. Você não vende facilmente, dependendo do... Cadê você? Achei aqui na minha tela. Olívio, o mercado de arte tem uma questão de liquidez. E quando você estuda a eficiência de mercado, assim, por que uma empresa tende a... Se tem muita gente olhando uma empresa, sei lá, pega a ação da Petrobras, do Pão de Açúcar, do Bradesco, tem muita gente avaliando essa ação, milhares de pessoas simultaneamente. A chance da empresa estar num preço injusto é muito menor. No mercado de arte, se eu tenho uma obra e não tem muita gente interessada ou potencialmente interessada em comprar e vender, tem uma chance do preço ser injusto para qualquer lado. Então, isso é um dos princípios de eficiência de mercado. E também, eu acho que você tem por exemplo, a bolsa está lá todo dia. Abre a bolsa, você vende. Pode cair o preço. Arte, eu não vejo essa liquidez toda. Então, e por fim, eu acredito que os custos que a gente chamaria de estocagem, os custos logísticos de arte são
significativos, né? Você não pode comprar um quadro, sei lá, de 500 mil e pôr em qualquer lugar, deve ter que olhar a umidade, tem os cuidados. Mas, sem dúvida, e aí eu acho que volto porque eu falei agora há pouco, a pessoa que entende de arte tende a ganhar mais do que em ações, porque ela sabe comprar barato e vender caro, e isso você vai ganhar em qualquer mercado, seja com arte, seja produzindo camisetas, seja montando carros, mas aí está ligado à sua especialização. Uma pessoa de fora sair comprando aleatoriamente uma peça de arte para vender no futuro mais caro, eu não recomendaria. Obrigado, Sami. Parabéns aí, cara. Obrigado. Pergunta, gente. Eu tenho uma. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Eu vou responder mais uma pergunta e eu vou pedir 1000 desculpas, porque eu tenho que sair, que às 5 horas eu tenho uma reunião que, apesar do trânsito estar pequeno, mas é na Berrini e eu estou em Pinheiros, então eu estou um pouco... Então, eu vou fazer a pergunta, Dani. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Dani, hoje em dia, com a redução da taxa Selic, né, que a taxa seria a taxa do governo, os fundos DI eles ficaram negativos em relação à inflação. É verdade isso? É melhor colocar na poupança e não ter nenhuma taxa de administração dos bancos? E se as ações agora estão num preço bom para as pessoas adquirirem, se forem ações de boas empresas? Se é o momento agora, você acha que o final da pandemia isso vai ser um bom investimento? Bom, primeira coisa, os fundos DI já são ruins há muito tempo. A conta é fácil. A gente tem uma taxa de juros baixa, agora 2,25, isso é a taxa de curto prazo, mas de longo prazo pode chegar até 7, dependendo do período que a gente está falando. Mas eles cobram, em média, 1% de administração. Então, imagina o seguinte, eles pagam 2% e te devolvem, e já pegam 1 para eles. Então, você está ganhando 1%, a inflação mais que isso, não vale a pena. A poupança, ela só faz sentido para o curtíssimo prazo. Leia-se até 6 meses. Aí você não tem muitos ganhos. Agora, para cima de 6 meses, você tem várias opções. Então, sei lá, na Isinvest, ontem eu estava vendo, tinha a CDB pagando 13% ao ano por 7 anos, que mais que dobra o capital. Isso é uma dívida de banco, era do Banco Máxima, e tem garantia do FGC. Esse banco tem risco de quebra, como qualquer banco pequeno ou médio, mas você tem o Fundo Garantidor de Crédito, que implica que, caso o banco venha a quebrar, até 250 mil por CPF e por instituição, o FGC garante. Então, quer dizer, você tem títulos do governo que pagam 7% nesses prazos mais longos, que são bem melhores que a poupança, mas no curto prazo você tem razão, eu não vejo fundos DI com bons olhos. A maioria não vale a pena por conta das altas taxas de administração. Em relação à Bolsa de Valores, o que acontece? Não existe assim boas empresas e más empresas, porque é tudo uma questão... Vamos pensar em um imóvel, que eu acho que é uma coisa mais fácil. O que é um bom imóvel? Está na frente da Hebraica, é ótimo o imóvel. Mas isso não quer dizer que ele é bom para a compra, porque o preço dele pode ser tão alto que que a tendência dele não é valorizar. Então, eu acho que boas empresas não significam oportunidades de ganho fáceis. E aí você tem uma coisa que é meio óbvia, mas que assim, quem está comprando sempre acha que o negócio vai subir, quem está vendendo acha que vai descer. Então, eu não acredito nesses youtubers, eu não acredito nessas casas de análise, Para mim, você tem que pensar no longo prazo, fazer uma carteira diversificada, e é uma questão de risco. Eu tenho um estudo, se você quiser ver, no Nefin, que apesar de eu ser da FGV há muitos anos, tem um grupo de estudos de finanças no Nefin, e a gente tem lá um portfólio que a gente chama de 5 fatores de risco, e fala assim, você está assumindo esses fatores de risco, caso você queira ou não, e eu vejo dessa forma, assim, e muitos estudiosos que eu conheço, meu PhD em finanças, muitos estudiosos que eu conheço pensam da mesma forma. Eu não vejo assim... Se você puder mandar esse estudo para a gente agradece. É só você entrar no Nefin, Núcleo de Estudos de Finanças da USP. E tem... Nefin? Se você jogar também, eu publiquei alguma coisa sobre isso no Jornal Valor, onde eu era colunista. No Jornal Valor, se você puser Samidana Valor, tem vários estudos, vários falam dessa questão
de como é difícil ganhar unilateralmente, como as pessoas falam dos ganhos, mas não falam dos riscos, e quando você vai fazer a conta, os retornos não são persistentes. Tá joia. Obrigado, Sami. Muito bom. Sami, dá para ficar... Você vai ter que voltar, não vai ter jeito, porque um monte de perguntas, todo mundo quer saber mais. Só deixa eu te fazer uma pergunta, que agora o pessoal está falando de ouro também. Só para você terminar com ouro. O pessoal tem falado de ouro. O ouro é um ativo de defesa, né? Enquanto você tem crises globais, como a que a gente está tendo, em épocas de guerra também aconteceu isso, você tem uma valorização do ouro. Então, quando todo mundo vai bem, ele vai mal, quando todo mundo vai mal, ele vai bem. Então, seria essa a visão sobre o ouro. Vale como diversificação, mas assim, a tendência não é você ter uma valorização, é que as pessoas pegam a época que valorizou e extrapolam, mas isso não é razoável. O que você quer falar? Fala tchau para as pessoas. Só para mim? Então já você fala. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada, Sami. Valeu, Sami. Obrigado por ter vindo. Gente, pena que o Sami não pôde ficar muito, mas aqui eu quero mostrar para vocês. Eu já dei uma aula disso, tá, gente? Esse é o livro que ele comentou, do Dan Ariely. Previsivelmente racional. O Dan Ariely é um israelense, né? Ele é bem, como o Sam falou, ele não é o maior produtor, não é o mais famoso, não foi ele que ganhou o prêmio Nobel, mas o livro dele é de super acesso e é super gostoso de ler. E quando a gente lê esse livro, a gente vê como a gente é realmente racional nas nossas decisões, tá? E tudo que ele falou acontece mesmo na vida real, né? Quando a gente fala de finanças também, tudo isso, e da gestão de risco, né? Que a gente acredita, a gente vai na onda do que as pessoas estão acreditando, e no fim a gente acaba tomando decisões erradas nesse efeito manada, né? Então, acho que foi importante ter ele aqui com a gente, e teve gente que escreveu que gostou do papo, a Daniele, né? E a gente vai procurar outro economista bem bacana, né? Para falar um pouco mais de conjuntura, de tudo disso, que aparentemente vocês estão com interesse do assunto. A gente achou que não teria muito interesse. E tudo que o Sami falou, eu também faço isso, tá, gente? Por isso que eu estou comentando um pouquinho, tá? Até vou falar para o grupo das mulheres sobre gestão de risco, que exatamente a gente tem que conhecer o risco que a gente quer ter na vida, né? O que a gente quer assumir, que as pessoas falam muito pouco disso. Então, e dá para mudar. Quem foi que falou um pouquinho? O Rubens, né? O Rubens não esteve aqui com a Rabina, né? A Rabina mudou aos 70 anos, né? Então é possível a gente mudar. Mas, Steph, como é que fica a razão sem emoção? Vende? Na verdade, a gente sempre tem um pouco de emoção, por mais racional que seja, tá? Então, eu sempre falo isso, que eu sou uma mulher engenheira, né? Então, eu tenho um pouco cabeça meio de homem, meio menos emocional que a maior parte das mulheres. Mas a mulher tende a ter um perfil, as mulheres que estão aqui, um pouco mais conservador em aplicações financeiras. Tá? Em aplicações financeiras, elas acabam... A emoção delas levam elas a ter essas aplicações com menos risco, que foi o que ele falou. Poupança, fundos DI, o homem tende a ser mais arriscado. Mas um grande erro, que o Sami também falou muito bem, é aquela história do médico que conseguiu fazer uma poupança e acha que vai ganhar mais dinheiro no mercado financeiro do que como médico. Não é uma verdade isso. Ele vai ganhar dinheiro como médico. A poupança financeira, ela é justamente ele guarda para ter um padrão de vida quando ficar mais velho, para ele passear, para ele morar bem. Ele não pode achar que vai ganhar nas duas pontas, na profissão dele e no mercado financeiro. Gente, bem no meu início da carreira, eu trabalhei na Bolsa, tá? E eu não tinha o perfil de trabalhar na Bolsa, porque ele é muito intenso, gente, é muito intenso. Eu cheguei a ganhar um pouquinho de dinheiro na Bolsa, uma parte, mas ela é muito instável. E para você ganhar dinheiro mesmo, você tem que estar naquilo, trabalhando o dia inteiro. Quem fala isso, estou ganhando muito dinheiro, pode estar ganhando momentaneamente, mas tem que realizar, tem que estar atento, não é um trabalho fácil. Então, as pessoas têm que seguir a sua profissão mesmo, como ele falou. Mas acho que assim, a economia comportamental nem acho que bolsa nem está na vida das pessoas no dia a dia, né? Quer dizer, está nos hábitos. Eu vi na questão de resíduos, porque o que ele falou, quando era de graça, a gente foi um sucesso, a hora que cobrou uma merrequinha, e a pessoa sabendo o benefício que estava fazendo, pouco importava o benefício, ela não pagava a merrequinha. E dane-se, o resíduo vai para o rio.
É verdade, é verdade. E a Flávia fez uma super pergunta, super inteligente e interessante. Flávia, não, você arrasou na sua pergunta, porque é verdade mesmo. Porque, assim, quando você questiona numa mesa, e eu passo por isso também estando dando na minha experiência pessoal, quando você passa numa mesa que as pessoas estão rachando a conta e você comenta alguma coisa e fala assim, eu quero pagar só o meu, você está achado de pão dura, que você não pertence ao grupo, que você é diferente. Mas o que o Sami falou, e tem a ver com toda a sua pergunta, é exatamente isso. As pessoas tendem a ser mais perdulárias quando tem o dinheiro dos outros envolvido no meio. Se chama de others people money. É aquela história, tem dinheiro dos outros. O exemplo da água da casa dele é perfeito. Ele mora sozinho num apartamento, mas ele tem que rachar a água de todo mundo. Por quê? Porque a gente não tem o costume nos prédios até de marcar. Alguns prédios já estão até mudando isso. Eu estou falando uma coisa mais ampla. É uma coisa que acontece em todo lugar. E, inclusive, quando fala dos outros, é uma coisa. Agora, quando fala de si próprio, já é outra coisa. Então, a gente talvez nem perceba que a gente está errado quando está fazendo coisa para nós. E estamos errados, né? Então, em todos os setores, em todos os tipos de ações, tem que perceber isso. Eu acho que falta um pouco de educação, infelizmente. Não é só educação, Moacir. Eu vou colocar também outro ponto que eu tenho uma dificuldade enorme. Quando ele citou aquela palavra de logística, né, eu remoto ao governo também. Essa parte de comportamento, de hábitos entrosados, são muito difíceis. Se a gente está falando agora aqui com pessoas físicas, imagina essas pessoas físicas dentro de uma empresa. Então, eu quero, por exemplo, transportar um produto por um local, por um meio de transporte mais barato, ferrovia, por exemplo. Os meus funcionários, eles têm uma dificuldade enorme com esse tipo de contato. E eu dei aula sobre isso e expliquei para eles que o sistema ferroviário é melhor, o hidroviário é melhor. Na prova, os caras vêm e colocam, não, o sistema rodoviário é melhor. Sabem que é pior, sabem que os custos são maiores, mas tem um comportamento que é muito difícil de mudar. Eu imagino como é que um governo consiga mudar uma mentalidade. Você acabou de falar de uma mentalidade coletiva. É muito complicado. É uma coisa. Se é difícil entre nós, como a Flávia falou, num restaurante, imagina na companhia, numa Marisa, por exemplo. Imagina. Então, mais ética com educação, ética, né? É complexo, porque é estrutural da formação do caráter da sociedade. E a nossa base, você pega quem são nossos heróis aqui? Então, quais são as nossas referências? Pô, o último herói que todo mundo teve foi um juiz. Então, você pega o nível de distorção, né? Sim. Eu insisto, e aí nós todos... a gente está... Gente, alguém gostaria de falar? Que acabou que a gente está falando aqui um pouquinho. Alguém gostaria de falar? Eu só queria falar uma coisinha rapidinho nisso. Eu tenho conta separada aqui de água no meu prédio, né? Ah, é muito bom, Flávia. Então, mas nós somos em 4. Ficou sem som. Não, estou ouvindo, pode falar. Tô ouvindo. Agora tirou. Nós somos em 4 aqui, né? Eu acho que não é justo para quem mora sozinho, por exemplo, né? Mas você concorda que se a pessoa sabe que é individual, ela economiza. Porque se a pessoa sabe que vai dividir, ela vai dizer, eu vou gastar água à vontade, porque nós vamos dividir mesmo. Então, aqui, na verdade, a gente sempre, né, não é para gastar água, mas aqui é separado na minha casa e é o certo. Só por curiosidade, qual o valor que vocês pagam em 4 num apartamento? Não sei. Não, é bastante. Eu sei que é Entendi. alta. A água vai... Como do Flávia? A água vai para o ralo literalmente aqui. É muito banho, é muita máquina de lavar, é louça, é muita água aqui. É bastante. Eu sou o síndico do meu prédio e foi feito um estudo para fazer a troca, para individualizar os hidrantes. É tão caro que a gente fez um cálculo que não valia a pena, pelo valor que ia economizar, não valia a pena. Só para você ter uma ideia,
se gasta em média para o apartamento R$200 aqui no prédio e ia baixar para 130, 140, só que a mudança custava 480 mil. Então, o que a gente vai pensar? Ou faz o prédio de uma vez individualizado ou não adianta, não tem saída. Aí no seu caso eu acho que não vale a pena. Mas eu vou perguntar para o meu marido quanto a gente paga e depois eu te passo. Tá bom? Tá, já é. Maravilha. Já quer falar. Abre o microfone, Eva. Isso, ativei. Então, posso falar? O meu filho teve esse problema do prédio que as contas eram tudo juntos. Aí eles fizeram um trabalho lá e ficou conta separada. E por incrível que pareça, todo mundo começou a economizar. O prédio economizou na água, tanto que eles estão pagando o mínimo, todo mundo, por causa que todo mundo agora é consciente. Eles pagavam o dobro porque era à vontade. Então, vale a pena fazer. O meu prédio não é assim. Meu prédio não tem é tudo junto, então tem esse problema. Mas eu acho que vale a pena fazer separado, porque você conscientiza o prédio inteiro. E você... É que os prédios mais antigos é difícil. No meu prédio não dá. São vários ramais, né, Jorge? O tem muita tubulação, cada prumada é uma... Tem muita coisa, então não dá para fazer. Mas eu percebo que eu moro sozinha e tem gente que mora e mais gente no prédio e eu pago a mesma coisa. É uma coisa que não tem jeito. E ninguém economiza, isso é verdade. Agora, então, mas olha como são as cabeças. Quando teve a história do... Desculpa, fala. E no meu filho foi uma coisa tão bacana, porque todo mundo agora economiza. Então, o que acontece? O prédio inteiro está mais barato, isso vale a pena. Só isso que eu queria falar. Mas olha agora que isso cai para a sociedade, olha que maluco. Vocês lembram da Martaxa, a taxa do lixo? A taxa do lixo. Que no final era a coisa mais certa, impossível, que é o mesmo conceito da água, porque cada um, se pagasse a sua equivalência em lixo, as pessoas teriam mais respeito em relação a isso. Só que não, as pessoas preferem ficar diluídas no bom, então joga, não tem a menor noção do que despende e coloca. É muito sério, porque a hora que você se esconde no coletivo, você se aproveita exatamente das possibilidades de ganhos, assim, de vantagens, né? E diminuir o lixo seria maravilhoso mesmo. Era uma taxa arbitrária, mas correta. Mas é plano de comunicação. Eles não conseguiram comunicar direito, então emocionalmente as pessoas não se envolveram e elas sentiram que era mais uma taxa. Então eu vou dizer dessas taxas de comportamento. Agora eu vou te contar uma coisa como é no Canadá, Jorge. No Canadá, eu tenho um cunhado que mora lá, eles não podem produzir mais lixo que o permitido. Se você aparecer na quinta-feira, que não é todo dia que vão buscar o lixo, mas se você lixo por dia também, cada dia é um tipo de lixo. Exato. A mais do que é o programado, eles não levam lixo. Você produziu muito lixo, passou dos quilos que são programados para serem... Amigo, segurar teu lixo dentro da sua casa. E aí se você realmente funciona a diminuição e produção de lixo. Que a gente sabe o problema que é, né? E lá ainda tem o seguinte, vamos dizer, se você descartar o lixo no dia errado, no lugar errado, você é multado. E eles te pagam por lixos que têm valor. Então, também gera uma cultura diferente. Vamos dizer, eles sabem que lixo que tem que pagar custa e também paga. Então, é cultural. Assim, e o governo não teve essa, vamos todos discutir tal assunto. Não, lá foi uma lei que colocaram super rígida. E essas coisas que, vamos dizer, você transforma, que tem coletivo, que, na verdade, do lixo tem uma questão que é o seguinte, em geral, todos os negócios e empreendimentos você sempre pensa no ganho do público para o privado, quer dizer, o que o privado pode ganhar em cima das coisas. E a questão do lixo é o inverso, quer dizer, o privado dando para o público. Então, é uma inversão de valores enorme. Então, para as pessoas aderirem é super complexo, até porque elas acham que tem valor, né? Silvia, seria bom convidar todos para quinta-feira, que vai ter o Carlos Alberto Sardenberg. Já fala, Mussi, já convida todo mundo. Então, convidando todo mundo, quinta-feira vai ter o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que é da CBN, da Globo também, e que vai falar sobre jornalismo, né? Sobre a importância do jornalismo.
Ele é um cara que vai falar coisas bem interessantes em relação à mídia, à fake news, ao governo, né, comunicações do governo. Acho que isso tudo vai ser bem interessante e importante para a gente. Semana bacana, Global. muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Vocês estão de parabéns. Todo mundo aí está de parabéns. Adorei o Sami. O Sami, para quem entrou um pouquinho mais tarde, perdeu um pouquinho, o Sami começou 4 horas em ponto e ele saiu 15 para 5 em ponto porque ele tinha uma reunião. Então ele falou com a gente 45 minutos aqui e teve que sair porque ele realmente tinha uma reunião. Então, quem conseguiu legal. pegar do comecinho, foi bem bacana. Bem legal. E cheguem na hora, todo dia, para pegar do começo. Muito legal ver vocês. Muito legal, muito legal. Obrigado, Flávia. Obrigado. A gente se vê quinta, também às 4 horas aqui.